Você sabe aquela frase, o futuro já começou? Ela nunca foi tão verdadeira, não é mesmo? Isso porque a gente está vivendo em tempos de grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. São novas formas de trabalhar e de empreender, novos jeitos de se relacionar e, é claro, novas maneiras de ensinar e aprender. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso se adaptar e evoluir. E é nesse cenário promissor das novas tecnologias que o Centro Universitário Unifates conquistou a autonomia do MEC para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Agora, a instituição dá um novo passo rumo à sua expansão e ao seu objetivo de levar a educação superior de qualidade para todo o Brasil. A Unifates está ampliando constantemente a oferta de cursos, sua rede de polos parceiros e consultores educacionais espalhados por todo o Brasil. Hoje, ofertamos cerca de 100 cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de educação à distância. Consulte em nosso site a lista de cursos ofertados em todas as áreas do conhecimento e que não para de crescer. Com uma metodologia flexível e inovadora, a EAD Unifates está ajudando milhares de alunos a conquistarem seu diploma e se destacarem no mercado de trabalho. Um dos principais diferenciais da EAD Unifates é a excelência no atendimento. Temos uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversos departamentos que dão suporte e apoio aos nossos alunos e polos parceiros. O ambiente virtual dos nossos cursos EAD está organizado em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Nossa metodologia também é inovadora na oferta de disciplinas em formato timeline, onde os alunos percorrem um cronograma de aprendizagem que permite uma melhor organização de seus estudos e mais foco em seu desempenho. Nesse formato, as avaliações são totalmente online e o aluno realiza uma atividade de cada vez, não acumulando conteúdos e provas intermináveis que não contribuem para a aprendizagem. Além de conteúdos multimídia atualizados periodicamente, os alunos dos cursos EAD Unifates têm suporte e acompanhamento pedagógico constante. Nosso time de professores tutores são altamente especializados, amam o que fazem e estão sempre prontos para auxiliar os nossos alunos em toda a sua jornada acadêmica. Viu só porque a EAD Unifates é nota máxima do MEC? Para saber mais novidades, acesse nosso site e fique ligado em nossas redes sociais. Venha fazer parte do futuro da educação hoje. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de processo criativo, nossa aula ao vivo e nossa aula de revisão. Tivemos um problema anterior no áudio, então em virtude disso, agora já no início, eu gostaria de perguntar para vocês se o áudio está bom, se vocês puderem me dar um feedback aí, pessoal, quanto a isso, se o áudio está ok, se eu posso prosseguir com a aula, ou se eu preciso dar uma outra revisada aqui no meu áudio. Obrigado, pessoal. Então agora o áudio está ok, fechado. Então, bora lá, sem mais delongas, né? Já que a gente perdeu aí, já era para a gente estar 1 hora comentando aqui e acabou atrasando. Mas que bom que vocês estão aí, pessoal. Fiquem à vontade para mandar dúvidas aí no chat, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando nós falamos em processo criativo, nós automaticamente pensamos em criatividade, ok? E a criatividade, atualmente, ela é vista como a profissão do século. E por que ela é vista como a profissão do século? Ela é muito vista como a profissão do século, principalmente a partir de 2015, quando o Fórum Econômico Mundial listou quais eram as soft skills mais desejadas pelo mercado de trabalho, quais eram as 10 soft skills mais desejadas pelas empresas. E a criatividade sempre esteve entre essas 10 que são bem vistas e vistas com bons olhos pelo mercado de trabalho. E conforme os anos foram passando de 2015 até 2020, se não me falha a memória, foi o último dado que eu tive do Fórum Econômico Mundial, a criatividade já era a terceira soft skills mais desejada pelo mercado de trabalho, ou seja, ela foi ganhando posições conforme
o tempo ia passando. E por que ela foi ganhando tanta posição? Porque para o mercado de trabalho, principalmente para as empresas, para a nossa sociedade em geral, a criatividade ela resolve problemas. E problemas é o que a gente mais tem, seja dentro da empresa, seja na nossa sociedade atual, certo? Então, a valorização dessas pessoas que fogem um pouco da curva é muito grande, porque não é todo mundo que consegue colocar a sua criatividade em prática. Todo mundo é criativo, mas nem todo mundo consegue expor a sua criatividade, ou seja, jogar para fora. Isso quer dizer que a criatividade, para que ela seja valorizada realmente, ela precisa resolver problemas. Então, é necessário ter esse profissional, o criativo resolvedor de problemas. Então, são esses profissionais que têm essa capacidade que as empresas estão desejando. Isso, pessoal, em todas as áreas do conhecimento, tá? Não é só aqui na nossa área de estudo que vocês estão estudando, que é a tecnologia da informação, mas em todas as áreas de estudo necessita de profissionais capacitados e que principalmente saibam resolver problemas, ok? E a criatividade, ela é vista muito como fugir do óbvio. O que seja isso, né? Fugir do óbvio. É sair daquele pensamento padrão, é sair daquele raciocínio que todos nós temos costumeiramente no nosso dia a dia. Então, para você ser considerado criativo, é você fugir desse pensamento padrão. Só que é simples sair desse pensamento padrão? É uma pergunta que eu faço para vocês refletirem aí. Será que é simples fugir desse pensamento padrão? Não é tão simples quanto a gente imagina, pessoal. Principalmente quando nós não somos estimulados cotidianamente. Por quê? Vou falar o porquê para vocês. Porque as escolas ensinam que o pensamento que deve ser valorizado é o pensamento analítico. O que significa um pensamento analítico? O pensamento analítico é aquele pensamento que ele sempre vai revisitar o passado para tirar conclusões do futuro. Mas o nosso futuro e a nossa sociedade está tão complexo, né, tão ambíguo atualmente, que é difícil a gente prever o futuro baseado no que nós estamos vivendo hoje e que foi no passado. Hoje, o que nós estamos vivendo hoje, a nossa geração não consegue pensar muito no futuro porque é totalmente diferente do que foi no passado. Não dá para ter mais esse pensamento. Então, o pensamento analítico, ele já se desfaz por si só. Só que nós passamos anos e anos e anos aprendendo a utilizar apenas o pensamento analítico. Então, como que de uma hora para outra você pede para as pessoas, eu preciso que você crie algo, eu preciso que você pense num novo serviço, eu preciso que você pense num novo produto para a empresa. Não é assim que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Ninguém muda uma chavinha aqui no nosso cérebro, na nossa forma de pensar e se torna uma pessoa criativa. Então, a criatividade ela precisa ser estimulada constantemente. Mas o principal disso tudo é que nós precisamos começar a sair desse pensamento analítico e começarmos a entrar no pensamento adutivo. O que significa o pensamento adutivo? O pensamento adutivo é aquele que vai levar você a criar, a você validar hipóteses. Opa, será que essa opção é melhor que aquela? E não simplesmente já falar, não, é essa aqui, pronto e acabou. E só esse pensamento leva à inovação. E a criatividade é o pontapé inicial da inovação, ou seja, ela é a mola propulsora para que a gente possa inovar. Então, hoje, se você quer inovar, se a sua empresa quer inovar, se você quer inovar no seu serviço, se você quer inovar na prestação de serviço que você tem, se você quer inovar no seu dia a dia, você tem que ser criativo. Só que você não vai conseguir ser criativo se você continuar com aquele pensamento que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Que é o pensamento intuitivo, pensamento muito lógico. Então você tem que vir com o pensamento adutivo. Mas como que eu consigo fazer isso? Como que eu transformo de um tipo de pensamento para outro? Isso muitas vezes, pessoal, dependendo da pessoa,
pode levar um tempo grande. E por que que isso é tão complexo para que a gente possa fazer? Primeiro, o nosso cérebro, né, ele tem a facilidade de pensar para resolver as coisas de forma fácil. Por quê? Porque ele não quer gastar energia. E por que que o cérebro não quer gastar energia? Porque se ele gastar muita energia, ele não vai ter energia para o resto do nosso corpo. Não sei se vocês já pararam para analisar, mas num dia de vocês, se vocês nunca fizeram esse teste, façam um teste. Trabalhe um dia inteiro no trabalho pesado, braçal, e trabalhe um dia inteiro pensando. E olha no final do dia como que o seu corpo, sua mente vai estar. Normalmente, quem pensa demais, trabalha com processo de pensamento, eles cansam demais o físico, porque exige demais do cérebro. Então, ele precisa economizar energia para que ele consiga, porque ele tem o resto do corpo inteiro para ele abastecer. Só que ele não tem toda essa energia, então nós precisamos alimentá-lo e precisamos fazer com que ele saia da zona de conforto dele. Porque para o cérebro é muito fácil, né? Você pegar uma palavra que está escrita em letras que não são as letras padrões para que você entenda, e ele vai conseguir interpretar. Por quê? Porque ele vai mapeando as palavras. E aí você vai conseguir ler um texto inteiro com letra 3, por exemplo, como E, e você vai entender. Por quê? Porque ele está indo pelo lado fácil, né? Ele pensa rápido para tentar resolver. Mas quando nós estamos falando em resolução de problemas, muitas vezes ele tem que parar, analisar e perceber as situações e validar toda a ideia. Isso leva tempo, e isso exige muito dele. Então ele vai cansar. Então, por padrão, ele sempre vai procurar as coisas mais fáceis. Nós que temos que quebrar esse paradigma e falar para o nosso cérebro: opa, peraí, vamos pensar em outras possibilidades. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse processo criativo, ok? E aí, muitos se perguntam, né? Mas de onde vem a criatividade? Alguns estudiosos demonstram que a criatividade ela pode ocorrer das mais variadas formas, mas todos eles são enfáticos com relação ao seguinte: ela só ocorre quando você é estimulado. E quando ocorrem esses estímulos? Muitos deles ocorrem pelo desespero. Quem nunca foi criativo aqui na hora do aperto, né? Ó, você tem 10 minutos para resolver a situação. Cara, você dá um jeito, você inventa alguma coisa. Então, a criatividade, ela ocorre muitas vezes pelo desespero. Não é o ideal, mas acontece. Outra forma de estimular a criatividade, analogia. O que que é analogia? É você pegar dois elementos aparentemente distintos e criar um terceiro. Isso é você fazer analogias, pegar elementos aparentemente aleatórios e desenvolver um outro. Outro estímulo fundamental da nossa criatividade, a imaginação. E é aí que eu volto a criar. Quando nós trabalhamos apenas com o pensamento lógico, nós não conseguimos imaginar. Por quê? 2 mais 2 é 4, ele nunca vai ser 5. Então, a nossa imaginação ela fica estacionada, ela fica estagnada. E é necessário que nós trabalhemos a imaginação para que a gente possa fugir do padrão. Lembra que eu mostrei agora um pouco no slide anterior? Né? A criatividade é fugir do óbvio. Mas como que você foge do óbvio se você não imagina as coisas diferentes? Então, a base da criatividade é trabalhar a imaginação. Por isso que as crianças, segundo pesquisas da NASA, são muito criativas. Por quê? Porque elas imaginam um mundo de uma forma totalmente aleatória. E nós, conforme nós vamos ficando mais velhos, nós vamos criando os nossos bloqueios. E isso ocorre principalmente pelo fato de a criança ela questiona a todo momento. Não sei se alguns de vocês aqui têm filhos, têm sobrinhos, netos, mas perceba, toda criança é um questionador nato. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ela quer saber de tudo. E nós, como nós vamos ficando mais velhos, muitas vezes nós já temos a ideia de que eu já sei tal coisa, eu já sei isso. Então eu vou criando ações que
Ao invés de eu perguntar para aprender, eu acho que eu já sei. E é aí que você vai podando e vai matando a sua criatividade. Então, outro elemento fundamental do estímulo à criatividade também é o ambiente. Então, se o ambiente a qual você está envolto, quando eu digo ambiente, pessoal, é casa, é trabalho, aonde você convive com os colegas, né, seja fora do trabalho ou dentro do trabalho. Se o ambiente estimula a criatividade, óbvio que você vai fazer com que as pessoas se tornem mais criativas. Se o ambiente não estimula a criatividade, você cada vez vai perdendo a sua criatividade com o passar dos anos. E a criatividade, as entradas desses estímulos da criatividade, elas ocorrem principalmente pelo olhar, ou seja, pela nossa visão, pela nossa audição e pelo nosso falar. Então, esses são os elementos fundamentais de estímulo, ou seja, é através do nosso olhar, é através do nosso ouvido, é através da nossa fala, que esses estímulos entram no nosso cérebro. E esses estímulos vão ser interpretados pelo nosso cérebro através das nossas memórias, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas combinações, das nossas conexões, das nossas interações. E aí ele vai gerar saída, ou seja, entrou os estímulos, ele pensou, raciocinou e depois vai ter as saídas. Só que muitas vezes as saídas estão ligadas ao quê? A resistência, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. O cérebro vai resistir. Então, muitas vezes, você vai ter que ultrapassar o seu limite de pensamento para que você consiga pensar em algo diferente. E lembre que, para você criar algo, muitas vezes você vai fracassar. Assim como eu sempre gosto de dar o exemplo do Thomas Edison, né? Da lâmpada. Hoje a gente vive com lâmpada, né, para todo lado. Só que, para ele conseguir chegar naquele pensamento de como a lâmpada funciona, ou seja, ele teve que validar várias vezes, com isso ele errou muitas vezes, ou seja, ele fracassou, ele tentou 999 vezes. Só na milésima que ele conseguiu desenvolver a lâmpada. Então, se ele tivesse desistido na primeira, ele não teria criado a lâmpada. E talvez hoje nós ainda estaríamos, sei lá como, né? Se ele não tivesse desenvolvido a lâmpada há tanto tempo. E outra questão, a criatividade, seja você mesmo. Né? Não fique copiando os outros. Por quê? Copiar os outros nada mais é do que plágio. Se você quer ser criativo, dê a sua cara, né, para aquilo que você está desenvolvendo. Então, essas são as questões sobre quando a gente fala de criatividade. E aí tem um autor que eu gosto bastante dos livros dele, que é o José Predebon, que ele fala o seguinte: a criatividade, uns nascem, outros se formam. Por quê? Ele coloca dois tipos de pessoas criativas: o criativo compulsivo. Quem que é o criativo compulsivo? O criativo compulsivo é aquela pessoa que já nasce com esse perfil, ou seja, é aquela pessoa questionadora, que a todo momento está questionando. Mas isso acontece assim por quê? Isso ocorre porque, além de sempre estar tentando buscar e desenvolver coisas novas no seu cotidiano. E o criativo, né, por conveniência, é aquela pessoa que busca treinamento, que busca aprender mais sobre criatividade, sobre como se tornar uma pessoa criativa. Os dois são diferentes, porque um se forma e o outro nasce. Mas com o passar do tempo, óbvio, o criativo que se forma, ele vai pegando o gosto por essa questão de questionamento, por essa questão de busca de informação, por desenvolvimento e acaba ficando no mesmo patamar daquele que é o criativo compulsivo. Principalmente se o criativo compulsivo convive em ambientes que não estimulem a criatividade. Então, ou seja, todos nós somos criativos. O problema está, o que nós fazemos com essa nossa criatividade? Eu deixo ela como criativa compulsiva ou fico esperando as coisas acontecerem? Então, buscar essas informações são fundamentais sobre criatividade, ok? E existem alguns elementos fundamentais que também fazem toda a diferença de porque muitas vezes quando a gente pergunta, eu falo isso porque eu dou treinamento sobre criatividade, pessoal em empresas, né? E normalmente quando você pergunta quem é que você acha uma pessoa criativa?
Mais de 90% fala que não se acha uma pessoa criativa. E por que elas não se acham pessoas criativas? Normalmente, o recorrente é porque eu não consigo pensar em coisas diferentes, né? Mas a criatividade, ela está muito linkada também, mas muitos não sabem, no seu estilo de aprendizagem. Lembra que a forma como você estimula advém da sua visão, da sua audição e do seu falar? Então você tem que conhecer qual é o seu estilo de aprendizagem. Por quê? Você não está estimulando a sua criatividade porque às vezes você está trabalhando e está aprendendo no formato que não é o mais adequado para o seu estilo de aprendizagem. Então você tem aquelas pessoas que aprendem vendo, ou seja, tem pessoas que aprendem aqui na live, por exemplo, só dela bater o olho no slide, ela já está aprendendo. Muitas vezes ela não precisa nem prestar atenção no que eu estou falando. Agora tem outras que aprendem ouvindo, ou seja, ela não precisa do slide. Então, se você, por exemplo, passar um podcast para ela, ela vai aprender. Tem outras que elas só aprendem fazendo a sinestesia. O que é sinestesia? A mão na massa. Então, tem pessoas que só vão aprender se elas colocarem a mão, né, no produto, no objeto, no papel, se ela escrever. Tem pessoas que só aprendem assim. E você só vai conseguir estimular a criatividade dessa pessoa se você conseguir entender qual que é esse estilo de aprendizagem dela. E ela, principalmente, também saber isso. Saber qual que é o seu estilo de aprendizagem para que ela possa buscar cada vez mais informações a respeito disso. Além de, quando nós falamos em criatividade, também está muito atrelada nos tipos de inteligência. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Harvard Gardner. Ele é um psicólogo que ele escreveu essa teoria das inteligências múltiplas. Todos nós temos essas 9 inteligências aqui. A naturalista, a musical, a lógico-matemática existencial, a interpessoal, a corporal sinestésica, a linguística, a intrapessoal e a espacial. Todos nós temos essas 9 inteligências. O problema é, será que eu sei qual delas é a que mais se destaca em mim? Todos nós temos uma que se destaca mais. Por quê? Vamos iniciar lá pela naturalista. A naturalista é aquela que compreende a relação entre seres vivos e ambientes. E aí você consegue entender, né, por exemplo, os biólogos. Né? Eu tenho vários amigos que são biólogos, amigas, e você consegue entender por que eles lidam tão bem com os seres vivos, né, com os animais, com as plantas. Porque quando você faz esse teste de tipo de inteligência, você vê a predominância da naturalista. Então, eles têm essa preponderância para ir por esse caminho. Da mesma forma que quem trabalha com música, né, ou seja, aquela pessoa que sabe diferenciar sons, tons, timbres, né, ela tem uma maior facilidade na inteligência musical. A minha esposa, por exemplo, ela dá aula de canto, né, de música. E ela, se você der uma batida, como eu dei aqui na mesa, ela vai saber se isso é dó, se isso é ré, se isso é mi, se isso é fá. Eu não faço ideia disso. Mas para ela, para os músicos, isso é muito fácil deles entenderem. Da mesma forma que o lógico matemático. Por que tem tanta gente que tem facilidade na lógica matemática e tem outros que se matam na lógica matemática? Porque é o tipo de inteligência que está mais aflorado nele. Então, quando você não conhece a sua inteligência, você não consegue explorá-la ao máximo. Quando você conhece e você explora ela ao máximo, você consegue fazer também e atrair com ela junto com o estilo de aprendizagem e fazer com que a sua criatividade se aflore muito mais facilmente. Assim como, por exemplo, quem tem o tipo de inteligência linguística, né, que está muito linkado literalmente à criatividade, porque está linkada a palavras e símbolos. A corporal sinestésica, que é coordenar mente e corpo. Então você pega um bailarino, nem todo mundo consegue fazer os movimentos que um bailarino faz. Nem todo mundo faz os mesmos movimentos que alguns jogadores de futebol fazem. Por quê? Porque eles têm essa inteligência muito evoluída, eles treinam isso constantemente. Então, quando você conhece qual é a sua inteligência e você busca explorá-la ao máximo, você vai ter o ápice
do conhecimento, tanto da sua inteligência, por isso que todos nós somos inteligentes. Alguns mais em um tipo de inteligência do que outros, mas todos nós. O importante é que a gente conheça qual é a inteligência que mais está aflorada em você, mas que você ainda não sabe. Então é importantíssimo, pessoal. E por que eu falo isso? Porque segundo a Amable, né, uma autora que escreve muito sobre criatividade, ela fala que a criatividade é o cerne entre expertise, pensamento criativo e motivação. Você só vai estar motivado a fazer algo diferente quando você realmente gosta daquilo que você faz. E se você, por exemplo, aprende olhando, mas estão te ensinando de forma a pôr a mão na massa, você vai se motivar? Não. E vice-versa, se você se motiva pondo a mão na massa e a pessoa está te ensinando pelo áudio, você vai se motivar? Também não. Então aí você já perde um dos tripés que leva à criatividade. Então por isso que é importantíssimo conhecer o estilo de aprendizagem. A expertise, ela está muito linkada a que tipo de inteligência você tem. Se você aguça essa inteligência, está mais fácil. Se você aguçar a inteligência e você entender o seu modelo de aprendizagem, vai te levar muito mais facilmente à criatividade, porque você já tem duas partes do tripé. E aí vem o pensamento criativo, que é o quê? O estímulo. Você está se estimulando constantemente? Então a criatividade, ela literalmente ela só vai acontecer quando você conseguir unir esses elementos. E é aí que você vai, literalmente, pro processo criativo, você vai começar realmente a desenvolver algo diferente, a pensar de forma diferente, a fazer com que as coisas fluam e saia do tradicional, saia do óbvio. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas é possível, então, professor, se tornar uma pessoa mais criativa? Será que eu consigo me tornar uma pessoa mais criativa? Sim. Todos nós podemos nos estimular constantemente para que a gente se torne cada vez mais criativo. Como? Uma das formas, como diz o Tom Kelly, né? O Tom Kelly, ele é estudioso, pesquisador de criatividade, de inovação. Ele é um dos CEOs da maior empresa de desenvolvimento de produto do mundo, baseado em design, que é a IDEO, né? Foi a IDEO que desenvolveu o mouse da Apple, foi ela que desenvolveu vários desenhos de celulares, né, da estrutura, da carcaça. E ele sempre fala o seguinte: para que você se torne uma pessoa cada vez mais criativa, pense como um viajante. Mas o que ele quer dizer com isso quando ele fala pense como um viajante? Ele quer dizer o seguinte: um viajante, ele costumeiramente, quando ele vai de lugares para lugares, seja país, seja cidade, ele está sempre aprendendo algo novo, ele está sempre olhando para aquilo como algo que ele tivesse visto pela primeira vez. Então a criatividade ela vai ser estimulada quando você conseguir também observar o que está na sua volta, mas com esse olhar de viajante, de aprender constantemente, mesmo vendo coisas que você já está acostumada. Outra forma é amplo repertório. O que isso significa? Você vai conseguir estimular a criatividade e se tornar cada vez mais criativo quando você amplia o seu repertório. Ampliar o repertório você escuta um único tipo de música? Se sim, amplie o seu repertório. Para quê? Porque você vai ter outras referências. Você gosta de desenho? Gosta. Que tipo de desenho? Ah, X. Assista outros. Você gosta de filmes? Gosto. De terror? Ah, então você assiste só terror? Não, assiste outros. Isso é ampliar o seu repertório. Você vai ampliando as possibilidades do seu cérebro começar a criar aquelas analogias que eu falei anteriormente. Estão lembrando quando eu falei dos estímulos? Como você estimula a criatividade? Então, ampliar o seu repertório está muito linkado a que você consiga fazer essas associações. E isso só é possível quando você amplia muito o seu repertório. Outra forma de você estimular a criatividade é através da mentalidade de aprendizagem. É sempre estar com o olhar de estar aprendendo. Eu estou buscando sempre aprender algo novo. Estou buscando sempre
olhar aquilo com um novo olhar. E fundamentalmente, não tem como você ser criativo, principalmente resolvedor de problemas, se você não é empático. O que é empatia? A empatia é se colocar no lugar do outro, ok? Tô vendo que vocês estão quietinhos aí, pessoal, ninguém tá com dúvida, ninguém tá postando nada no chat aí, tá todo mundo entendendo? Espero que sim. Dúvidas podem ir colocando aí já, tá, pessoal? Que eu vou respondendo conforme eu vou falando aqui. E aí, o que acontece, pessoal? Normalmente, o que é ensinado quando a gente fala de criatividade são direto processos. Ah, vamos para o processo tal, vamos fazer o processo tal, vamos usar a ferramenta X, vamos usar a ferramenta Y. Né? Quem nunca ouviu falar de brainstorm? Ah, vamos usar o brainstorm. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que, se você não conhece o perfil do estilo de aprendizagem daquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo, não vai funcionar muito bem. Certo? Porque se você estiver trabalhando, por exemplo, com brainstorm, e você tem uma equipe que é totalmente auditiva, e o brainstorm você tem que escrever as suas ideias, não vai funcionar, porque ela não vai conseguir colocar o máximo possível do seu conhecimento. Então, é fundamental, antes de ir para os processos, entender toda essa base. Por isso que eu, antes de começar a falar do design thinking, que a professora trabalhou bem e bastante com vocês, eu mostrei para vocês toda essa parte anterior, que é fundamental para que o processo realmente ele ocorra. Porque senão vai ficar muitas lacunas, porque senão a gente fica muito preso ao uso da ferramenta. E a gente não pode ficar preso ao fato de que, se você não tiver a ferramenta na mão, você não vai conseguir ser criativo. E não, a criatividade é inata do ser humano. Então, nós conseguimos ser criativos, independente de eu ter uma ferramenta na mão ou não. O design thinking, ele é um processo. E o processo dele, ele se inicia com o que eu acabei de dizer agora, a empatia. E esse processo, né, é como se fosse mais ou menos a analogia que eu estou criando aqui com a medicina, né? Vocês estão vendo um estetoscópio e um coração. Né? A empatia, então, é o primeiro processo dentro do design thinking, que é o quê? É o momento da qual eu só vou conseguir entender e resolver o problema das pessoas, do outro, para gerar um produto novo, para gerar um serviço novo, se eu conheço qual é a real necessidade, ou seja, é o momento de descobrir o que as pessoas precisam. É quase que um médico, né? Você pega o estetoscópio, coloca no seu ouvido, coloca no corpo da pessoa e vai vendo quais são os sinais. A partir desses sinais que você vai colocando o que é necessário. Óbvio que com o seu conhecimento que você já tem. Depois dessa primeira fase, da fase da empatia, nós temos a fase da colaboração, que é o momento de você começar a destrinchar um pouco mais, discorrer sobre o problema. Então, no início, você vai perceber necessidade, no meio, você vai perceber qual é o problema, e lá no final, você vai produzir as soluções, que podem ser várias. Às vezes, não é uma ou duas, às vezes, são várias possíveis soluções para aqueles problemas, principalmente para os problemas que nós temos atuais, que é o que a gente chama de problemas complexos. Né? Então, isso é fundamental, isso é muito importante que a gente se preocupe com relação a essas questões, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Vamos lá, vou tocando o barco. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. E aí, né, o design thinking, ele tem o seguinte pressuposto, né, de fazer com que você pense como fazer as coisas que você faz no seu cotidiano de maneira mais fácil. É possível fazer o que você faz de maneira mais fácil? Normalmente, no primeiro impacto, quando a gente pergunta isso, as pessoas falam que não. Ah, não, não dá. Mas é porque não pararam para analisar o que é feito no dia a dia. E aí que muitas startups hoje, né, ganham mercado. Por quê? Porque elas olham literalmente para isso.
Você faz tal coisa? Ok, então peraí, deixa eu analisar por todos os vieses, todas as possibilidades, para ver se existe outra forma de melhorar isso. E eles vão lá e acham uma forma de melhorar. E aí eles vão lá e colocam um produto ou um serviço no mercado. E realmente aí você percebe que você nem tinha analisado que você precisava de tal coisa, mas que fez uma melhora significativa no seu cotidiano. Então, é esse olhar que o Design Thinking traz para a gente. O Design Thinking, então, ele trabalha com esse tripé: empatia, experimentação e colaboração. Ou seja, é se preocupar com o outro, perceber qual é a real necessidade do outro, colaborar em parceria, ninguém faz nada no Design Thinking sozinho, e experimentar. Por que experimentar? Porque eu estou testando. Eu vou experimentar para ver se isso funciona. Funcionou do jeito que eu imaginei? Não, então vamos melhorar. Então é uma experimentação constante. E o Design Thinking, ele funciona através desse processo aqui. Então, existem todas essas fases que devem ser percorridas pelo Design Thinking quando a gente fala do processo de desenvolvimento. A primeira fase, essa azulzinha aqui clara, é o que a gente chama de entendimento. O que é o entendimento? Cada uma dessas fases aqui, pessoal, que cada uma tem as suas cores, elas existem várias ferramentas para serem trabalhadas. Então, nesse processo de entendimento, é onde você vai entender qual o problema que você está tentando resolver. Ok? Então, para isso, você precisa desenvolver uma solução, mas para que você ache uma solução sobre um problema, você tem que entender sobre ele. É nesse momento que a gente chama de entrar a fundo no problema, né? Ou seja, aqui no Design Thinking, a gente chama de abertura e fechamento, né? O que é abertura? É quando você está divergindo. Então, nesse momento do entendimento, observa que você está divergindo. Você está ampliando o seu leque. Olha a abertura que faz a linha azul, né? Ela vai lá para cima e depois no rosa que ela vai dar uma diminuída. No rosa é o que a gente chama de convergência. Por quê? Eu tinha muitas informações e agora eu quero reduzir a quantidade dessa informação para ser mais certeiro, ok? Eu vou responder aqui uma pergunta que o Vitor fez. O que precisa conter num briefing? Vitor, não existe uma regra padrão. O que precisa conter num briefing? Vai depender muito da área que você está desenvolvendo, vai depender do perfil da empresa a qual você está prestando serviço. Mas o básico de um briefing é o que você precisa, qual que é a necessidade do seu cliente, né? Qual que é o problema que ele tem, isso é fato, você tem que ter escrito isso, qual que é o problema que ele tem. Esse é o único problema, porque às vezes as pessoas, elas olham um todo, né? Então é bom você ir no que eu gosto de chamar de âmago, você entrar lá no problema a fundo. E muitas vezes, para você entrar no problema a fundo, não vai ser aquele problema superficial que as pessoas normalmente sempre gostam de colocar em primeiro plano. Então é importante você perguntar qual que é o problema, existem paralelos a esse problema, quem são os envolvidos com esse problema. Então, essas são as características básicas para que você consiga entender o seu problema. Quem são os envolvidos, aonde essas pessoas atuam, quais são as áreas de atuações. Então, varia muito, né? Vai depender de perfil para perfil, ok? Então, esse é o momento ali da primeira fase do entendimento. Então, no entendimento, é quase que o que o Vitor perguntou, que é o briefing. É a fase inicial do processo. Então, você trabalha numa empresa, o seu gestor pediu para você, ó, galera, a gente precisa resolver o problema tal. Ok. Então, primeiro, antes de já começar a sentar na frente do computador, programar ou desenhar, começar a rascunhar, peraí, deixa eu entender qual que é o problema. Que problema que é esse? Ele acontece aonde? Em qual processo? Quem está envolvido nesse processo? Então, aqui é o momento de você capturar o máximo de informação possível para que você possa entender o real problema que está acontecendo. Senão vai ficar uma coisa muito solta. Então, primeiro, entenda o seu problema,
para depois você realmente começar a colocar a mão na massa. Deixa eu ler uma frase aqui do André que ele colocou. Exatamente, André. A sua fala está muito linkada ao que eu falei no início, né? Realmente, a gente é podado, né, constantemente no nosso dia a dia a não ser criativo. E só as crianças que são estimuladas a serem criativas. E esse é um grande problema, por quê? Ficaram anos e anos podando a criatividade, só que hoje está precisando de profissionais criativos e não acha, não encontra. Por quê? Faltou estímulo durante a vida inteira. E agora quem se destaca são as pessoas que comumente não seguiram esse padrão. Por isso que normalmente as pessoas da área de design, da área de publicidade, da área de marketing, da área de jornalismo, da área de artes, da área de música, são as pessoas consideradas criativas, porque eles trabalham com isso constantemente. Aquelas pessoas que ficaram quadradinhas no seu pensamento não conseguem sair fora desse pensamento. E aí elas são, não que isso não seja possível de ser resgatado, mas é preciso um estímulo e muito esforço das pessoas, assim como das empresas, como eu disse anteriormente. Se o seu local de trabalho, se o seu ambiente de trabalho não estimula, é muito mais difícil que você consiga se tornar uma pessoa criativa. Mas é possível você se tornar uma pessoa, voltar a ter aquele olhar de criança novamente. Eu sempre gosto de falar que nós não podemos deixar a nossa criança interior morrer, porque assim que ela morre, a gente perde todo o nosso lado imaginativo. Então nós temos que sempre estar resgatando esse olhar infantil, brincar, dar risada de coisas bestas, de coisa aleatória. Então isso é fundamental. Outra fase do processo do design thinking, pessoal que está na parte rosinha ali, o segundo processo, depois que você entendeu todo o problema, você começa a observar o problema. Exatamente, André. O mercado cobra essa para que a gente seja criativo. Só que ele esquece que ele não estimulou as pessoas para serem. Então fica muito difícil você conseguir achar esses profissionais. E é por isso que é tão difícil as empresas tradicionais inovarem. E por isso que é tão difícil as pessoas também pensarem em coisas diferentes, fora do padrão tradicional. Mas isso tem ganhado força, né, com treinamentos, com palestras, com aulas como essa que nós estamos fazendo agora, e as pessoas vão começando a despertar esse olhar. Opa, é necessário buscar, é necessário aprender. É possível, desde que a pessoa esteja engajada. E por isso que eu coloquei o gráfico lá da Amabile, porque ela mostra essa questão da motivação. Se você não está motivado com aquilo que você faz, você não vai se tornar uma pessoa criativa. É necessário, uma das bases da criatividade é você estar motivado. Senão você não vai ter, senão você não vai ter como desenvolver essa capacidade. Então é fundamental que você esteja motivado. Ou seja, para você estar motivado, a gente só se motiva fazendo aquilo que a gente gosta também, né? Um outro fator. Então, voltando ali para o gráfico que eu estou mostrando para vocês, a observação. O que acontece na observação? É você literalmente observar. Para um pouco e olhe o processo, olhe o que está acontecendo naquilo que você precisa resolver, para você ir identificando onde ocorrem os erros. Aonde está acontecendo o erro? Será que está na falha de como um comenta com o outro, de como um conversa com o outro? Né? A comunicação é um dos problemas maiores que a gente tem dentro de empresas, né? Não só empresas, mas nós como sociedade. Então, observe. Então, você entendeu, você captou muitas informações, você observou. Agora você vai começar a colocar o seu ponto de vista como uma pessoa que agora tem muitas informações na mão. Então você vai começar a colocar o seu ponto de vista. Opa, peraí. Então, seguindo o que eu entendi sobre o problema e o que eu analisei observando, meu ponto de vista é: se nós fizermos tal coisa, pode ser que melhore. Ok. E aí vem a fase amarelinha, que é o quê? A ideação, que é você começar a gerar as ideias. E as ideias é um momento de criatividade. Aqui é onde sua criatividade
vai ser maior explorada no design thinking. É na hora de gerar essas ideias. Depois que você gerou essas ideias, aí vem para a fase laranja, que é o quê? A prototipagem. O que é a prototipagem? Eu vou testar aquela minha ideia. Por isso que hoje, quando a gente vê as startups falando, não, eu vou testar um produto novo. É isso. Ah, eu vou lançar um novo modelo de embalagem para água, por exemplo. Ela testa primeiro antes de lançar no mercado. Então ela coloca na mão de pessoas para ver como que a pessoa vai reagir ao pegar, se a pessoa vai precisar virar na boca, se ela vai morder e mastigar. O que ela vai fazer? Ela vai prototipar as ideias que ela teve, para ela conseguir ter um feedback e ver qual que é o melhor direcionamento para ela. Então o design thinking ele é um processo que leva você a se tornar mais criativo na resolução do problema, mas passando fase a fase desse processo. Isso é fundamental. E depois, lá no final, o roxinho é a iteração, ou seja, é o momento que a coisa já está fluindo. Ok? Então, o design thinking ele funciona nessas características, com esse olhar, com essa visão. Então, ele é um processo que leva à criatividade, porque você está gerando inovação na resolução de um problema através da sua visão sistemática de tudo que está acontecendo, que está envolvido naquele processo. Então, ou seja, a criatividade, pessoal, como muitos imaginam, que a pessoa chegar aqui, sentar na frente do computador e começar a produzir, não é assim que funciona na prática, né? Porque a gente viu que é necessário um repertório muito grande para que você estimule a sua criatividade, porque senão você vai fazer sempre as mesmas coisas, nos mesmos moldes, com as mesmas características, você não vai conseguir pensar fora da sua zona de conforto. Isso